Decoding AI. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Decoding AI e hoje vamos falar do impacto da IA na moda. E por isso temos connosco Orlando Ribas, co-founder e CEO da Fashable, que nos vai trazer aqui, no fundo, como é que de facto esta tecnologia está a permitir às marcas olharem talvez de forma diferente para esta indústria. Ou seja, a indústria da moda sempre viveu muito de intuição, timing e também risco, mas na verdade isso está a mudar e talvez esteja a mudar mais rapidamente do que aquilo que nós pensamos. E nós hoje, com o Orlando, o que nós queremos precisamente perceber é entender melhor este projeto da Fashable, que no fundo utiliza a IA para prever tendências, testar coleções antes mesmo delas existirem, no fundo transformar aqui completamente o ciclo de criação e decisão das marcas, não é? Portanto, no fundo, para quem está nesta indústria, é um pouco falarmos de como é que as marcas, de certa maneira, podem prever, podem antecipar, testar e lançar produtos sem intuição, e obviamente que esta intuição é dito de uma forma provocadora, não é? E com muito mais velocidade. Portanto, Orlando, seja muito bem-vindo ao Decoding AI. E para quem ainda não conhece a Fashable, como é que tu, no fundo, explicarias então o problema que vocês estão a resolver e porque é que ele é tão crítico, então, hoje para as marcas desta indústria? Obrigado, Marcos. Obrigado, Pedro, pelo convite. Isto começa muito há cerca de 20 anos atrás que eu tirei o mestrado em Inteligência Artificial. Ou seja, na altura, acho que fui dos últimos alunos do mestrado em Inteligência Artificial, porque depois o mestrado em si acabou, que é engraçado como é que agora nada faz sentido. E nessa altura a minha visão foi muito como esta nova tecnologia e inteligência artificial podiam mudar paradigmas no futuro. Como eu depois não queria seguir a carreira académica, saltei para a indústria high-tech, estive a trabalhar na Critical, tive aí uma jornada mais de software engineer, depois technical manager, gestor de projetos, e depois, há cerca de 14 anos, lancei a minha primeira empresa, porque depois, nessa altura, inteligência artificial e inovação, como era a minha paixão, lancei-me eu próprio. O bichinho estava aí dentro, não dá, Exato. não é? Era uma questão de tempo, teria de acontecer. E isto para explicar que eu sou um outsider da moda, ok? Porque nesta jornada, depois como empreendedor, comecei a trabalhar muito na indústria de retalho, comecei a ter uma parceria muito próxima com a Microsoft e houve um momento, isto para simplificar e avançar muito rápido, houve um momento que fui a algumas fábricas da indústria da moda e tudo é muito complicado. Ou seja, onde eles mostravam que tudo era muito complicado, eu via soluções. E daí, há cerca de 5 anos, 5 anos, porque na altura o nosso primeiro projeto nunca conseguiu escalar por causa dos sistemas legacy do retalhista, ponto de venda, integrações, mas ao mesmo tempo os retalhistas precisavam de inovação e inteligência artificial para fazer a diferença e sobreviverem. Depois, com o Covid, isso amplificou-se bastante. Como nós, na altura, criamos um laboratório com a Microsoft e como já tínhamos alguns recursos investigadores a trabalhar connosco e depois, na altura do Covid, os retalhistas estiveram em modo de sobrevivência, nós ficamos totalmente focados em desenvolver tecnologia interna que criasse disrupção no mercado. E a minha visão que eu partilhei com a equipa na altura foi que, muito brevemente, a inteligência artificial seria capaz de criar imagens realistas e únicas. Claro que o mais engraçado que eu tive feedback da minha equipa foi vamos lá a isso. Dos pares foi é impossível, não vais conseguir. Faz parte. E isso também puxa-nos por nós para mostrar que é possível. E na altura começamos a criar o nosso próprio modelo, ou seja, nós não utilizamos modelos de terceiros, começamos nós a desenvolver os próprios modelos e naquela altura foi na altura que o OpenAI também estava a começar a surgir, mas não tinha tido o boom que teve depois do ChatGPT e os custos eram brutais e nós conseguimos ter o apoio da Microsoft para
ter o sponsor de compute que era necessário. Nós, muito rapidamente, começámos a atingir resultados muito bons, até que conseguimos lançar um artigo passado cerca de 6 meses, depois mais 6 meses no processos internos de empresas como a Microsoft e como a Meta para fazerem a due diligence, marketing, ver se não há nenhum claim que ponha em causa muitas coisas dos processos internos deles, mas conseguimos lançar um artigo a mostrar que o nosso modelo era superior em termos de KPIs científicos, em termos de realismo e diversificação, ou seja, nunca utilizar os datasets ou as imagens que usava como base para criar, e criava novos, não criava semelhantes. Okay? E daí vimos um potencial enorme da moda, porque nós todos... Houve 2 motivos. Primeiro, que era que a indústria da moda nunca teve uma disrupção no mercado e a ambição foi sempre criar algo que fizesse mudar o status quo de uma indústria. E outro, a linguagem da moda toda a gente percebe. Uns mais, outros menos, mas toda a gente utiliza roupa. E essa foi a nossa visão de investir na moda e agora temos já... começamos com esse modelo, mas agora já temos uma layer de end-to-end, que vai desde a análise de tendências até a criação de novas coleções, a pôr as coleções em pessoas sintéticas. Nós próprios podemos ser os nossos próprios os modelos, ou seja, o Marcos em breve pode ir à sua marca preferida e em vez de ver um modelo que pode ser da Ásia, dos Estados Unidos, é o próprio Marcos, o modelo, seguindo o DNA da marca que o Marcos gosta, e depois a parte de ligação para as fábricas, ou seja, criação de tech pack, bill of materials, tudo simplificado, ou seja, coleções que demoravam 18 meses a ser criadas, podem ser criadas muito mais rapidamente em dias. Olha, eu ia-te colocar aqui uma questão agora, mas tu deixaste-me já aqui com uma curiosidade ou seja, nós começamos por uma abordagem mais generalizada e depois começamos a aprofundar um bocadinho mais. Isso. Eu tinha aqui, se calhar, uma pergunta mais, digamos, over the top, mas se calhar há aqui já uma curiosidade que me deixaste. Antes disso, na verdade, e é curioso, porque nós estamos num momento em que o Diabo Veste Prada 2, não é? Portanto, está muito em voga, portanto, que belo momento, nem sequer tinha pensado nisso, para falarmos da Fashionable, inclusive é com a Lady Gaga, que lançou esta nova música, onde tu podes transformar, portanto, toda a gente a partir de agora pode ter a sua própria runway, não é? Portanto, o que é bastante interessante com a Fashionable e no seguimento do disseste. Mas qual era aqui a questão que eu te queria colocar, que é, e que me deixou muito curioso, que é relativamente aos datasets, ou seja, nós falamos até algumas vezes desta lógica de se tu trabalhas na indústria criativa, e neste caso na moda, e tu queres lançar uma nova coleção. Tu pegas, por exemplo, nas coleções que lançaste nos últimos 20 anos, vais colocar dentro do teu próprio modelo estas coleções todas, outono, inverno, primavera, verão, vais depois alimentá-lo com aquilo que são as trends de consumo a nível global, desde qual é que é a paleta cromática, do ponto de vista comportamental, o que é que faz ou não faz sentido, o que é que neste momento as pessoas mais estão à procura, com que causas é que elas se identificam, entre outras. E a partir daqui, em vez do diretor criativo de uma marca de moda ter 1, 2 ou 3 conceitos, se calhar ele começa por trabalhar 20 conceitos diferentes com a sua equipa, não é? Portanto, desde a fotografia e a restante equipa, até que depois, na verdade, vai fechar isto a 2 ou 3 conceitos, até que define um conceito e depois começa a implementá-lo. Ou seja, tem um processo criativo muito mais rico. Aquilo que eu até hoje sempre pensei, e dou várias vezes este exemplo, é que isto, feito dentro de portas, parece-me que faz todo sentido. E daí a minha questão é, como é que isto se aplica à Fashionable e que datasets é que vocês, no fundo, utilizam para, de facto, poder fazer esta predição? É a própria marca que deve utilizar o seu próprio dataset na medida daquilo que fez nos últimos anos, as suas coleções, ou seja, a sua identidade como marca, não é? A sua raiz, aquilo que é a sua forma de se posicionar, a forma que vai ser percepcionada. Ou seja, como é que funciona isto? Como é que vocês, que dados é que utilizam? E depois como é que cada uma das marcas, alguém que está na área da moda, que nos está a ver ouvir, como é que eles depois pegam na Fashionable e fazem essa transição para um processo, lá está, criativo, muito mais rico, muito mais depois amadurecido. Sim, nós treinamos, e isso também é o que nos cria diferenciação perante outros open source, que atualmente existem para todos os gostos. Nós treinamos um modelo com os dados da marca para ter o DNA da marca, ok? Ou seja,
é um ambiente protegido em que o modelo só trabalha para aquela marca, tem a identidade da marca e todos os resultados ficam protegidos e não vão alimentar outros modelos, ok? Por isso aqui temos aqui um ambiente totalmente protegido que permite depois, com diferentes inputs, no fundo é o que o ser humano faz. Vai ao Pinterest, vai ao Instagram ver o que é que está a existir. Só que a curadoria, não é? No fundo. Isso. E tu levantas aqui um ponto realmente interessante, que é, eu noto muito, eu já tive a oportunidade de trabalhar com algumas marcas de moda e o Pedro também, aliás, por um conjunto de motivos, depois o Pedro fizesse até pode partilhar, um contacto muito próximo, inclusive, até com alguém da área. E nós realmente sentimos muito essa, como é óbvio, não é? Ou seja, há aqui uma componente original que a marca precisa de proteger, não é? No lançamento desta coleção. Ou seja, para quem nos está a ver ouvir e ouve aquilo que tu partilhas agora, isto é feito dentro de um ecossistema fechado. Porque uma das perguntas que nós mais vezes nos colocam é, ok, mas e será que o modelo pode utilizar os meus dados para treinar e depois terceiros terem acesso? E este é um medo que normalmente nós ouvimos as pessoas terem e que aqui, claramente, a resposta é não, isso não vai acontecer porque estás a treinar dentro apenas e só do teu ecossistema. Exatamente. E isto tem muita importância para marcas que já são flagships, como as Gucci, as Prada, por isso eles têm uma identidade muito forte e as pessoas têm uma relação muito próxima com aquela marca. E se a marca fugir muito da DNA que existe, vai perder o engagement que tem com os seus clientes. E por isso nós treinamos um modelo primeiro para ter o DNA da marca e depois para proteger todo o que é criado e assim também eles protegem-se em termos de copyright, de ética, boas práticas, data protection e depois vamos buscar o que existe, os sinais que existem para trazer valor. E é um bocado aquilo que estavas a falar, no fundo, um diretor criativo que seria a sua intuição, agora pode criar um catálogo super realista, no fundo é uma página de e-commerce com todas as páginas de imagens de PDP, com todas as imagens para as redes sociais, até vídeos, antes mesmo de ter um sample ou mandar produzir. Okay? E é isso que eles podem começar a testar nas suas redes para ver o que é que pode ter sucesso, em vez de mandar produzir, o exemplo que eu dou, em vez de mandar produzir 10 mil t-shirts, já podem ter sensibilidade do que é que vai ter sucesso e o que é que não vai ter sucesso. O que eu digo sempre foi, e essa a mensagem que eu passo sempre a estas marcas é que plataformas como a Fashable vão trazer superpoderes para a sua organização. Desde o início, da parte da análise até a parte da criação e a contacto com as fábricas. Isso é relevante. Oh, Pedro, deixa-me só fechar aqui o racional, porque tu, na verdade, estás a partilhar algo que é interessante. Isto é quase como construir MVPs para lançarmos no mercado, coletarmos feedback e só depois realmente desenvolvemos o produto final, não é? Neste caso a roupa, a coleção, até já tendo como base o feedback do próprio mercado. Isso. Isto é, não é? A capacidade de tu teres uma oferta que se adequa à procura é muito maior, até porque tu, na verdade, fazes uma co-criação. Não é? É uma curadoria co-criada da nova coleção, co-criada com o mercado, com o teu público. E depois podemos falar do futuro, que vai muito por aí, pela co-criação. O Pedro ia comentar, porque além desta questão toda do design, há também o impacto na sustentabilidade, não é? Porque eu agora já não sei de cor, sei que na altura, mas estamos a falar que 60% das peças ou são, digamos, destruídas ou chegam ao mercado a um preço de 50% de desconto ou menos. Isso. Estamos a falar de mais de metade daquilo que é produzido, vai para aterros, ou na altura tinha essa imagem dos aterros, ou então é vendido, porque depois também não pode ir tudo para o mercado, porque senão o preço ainda baixa mais, mas deve ser das indústrias onde realmente o desperdício e para tu teres uma rentabilidade depois no conjunto, tens de ter também um preço muito mais inflacionado. Portanto, realmente, Orlando, isto é um projeto que impacta numa série de situações, inclusivamente na própria sustentabilidade, ou traz um maior rigor à moda para ela também se... Ninguém aqui está a falar de ter a criatividade, como é óbvio, não é? Não é? Mas eu acho que é o contrário. O claim, Pedro, que tu falas agora da sustentabilidade, é algo cada vez mais relevante, não é? Até mesmo se olharmos, imagina, para o luxo, não olharmos para, digamos, o retail, não é? Mass market,
tu vais criar realmente, porque o luxo supõe já menos unidades, maior exclusividade e muitas vezes a criação de peças únicas. E isto, na verdade, repara, quando estás a vestir alguém, imagina, uma celebridade, tu, na verdade, estás a vesti-la já com algo muito mais concreto antes mesmo de produzires. E depois, o Pedro tinha razão, os números estão certos, é cerca de 30%, 40% que se vende, do resto 30%, os outros 30%, 40% é discount para se verem livres e o resto é aterro. E até mesmo para discount, nós mostramos a marcas como a H&M e outras, que eles podem, com a inteligência artificial, dar nova vida. Ou seja, em vez de mandar para desconto, nós conseguimos criar. Eles perdem as licenças das agências, mas nós, com a inteligência artificial, eles podem criar nova vida e como se fosse parte de uma nova coleção, porque podem pôr em novas pessoas sintéticas, novos ambientes, ou seja, podem fazer um upcycling da coleção em vez de pôr em discount, porque eles estão a perder dinheiro aí, totalmente. Certo. E pronto, e mesmo este impacto, não é? Porque estas novas gerações que vêm aí vão ter um grau de exigências com as alterações climáticas, com a sustentabilidade, portanto, digamos até do futuro próximo, é o caminho que a moda deve ter, não é? Senão, portanto, acho que é muito meritório. Se quiserem, posso partilhar a minha visão do que é que vai acontecer muito em breve. Acredito que nós, como clientes, iremos começar a co-criar com a nossa marca, de preferência. Vamos imaginar que eu tenho uma marca de desporto, que eu adoro aquela marca, e eu vou começar a co-criar com essa marca. Já existe essa parte de personalização para pôr nomes, para mudar um bocado de cores, mas ir muito mais a fundo e nós sermos o próprio modelo. Ou seja, em vez de nós tirarmos uma fotografia que já existe e fazermos o try-on, o que nós estamos a trabalhar com as marcas, e espero ter já um use case em breve para partilhar, é nós tiramos uma fotografia a nós e nós passamos a ser o modelo da marca. Ou seja, nós transformamos a nossa imagem, nós percebemos que somos nós, mas estamos a seguir o DNA da marca que nós gostamos. Ou seja, nós estamos a co-criar e ver exatamente como é que a peça vai nos ficar. Claro que isso depois entra a parte mais complexa, medidas, isso, mas eu não estou a entrar por aí, estou a entrar pela parte da marca continuar a vender o sonho com um engagement único com o cliente. Faz sentido o que eu estou a dizer para vocês? Sim, Sem dúvida, e isso reforça até... Não é só a AI que permite isso, não é? Por causa desta hiperpersonalização, ao fim e ao cabo, que tu vais levar, não é? Exato. Eu até diria, não é tanto evitar a intuição, como provocatoriamente não abrimos, é que a intuição de cada um de nós possa estar presente na peça que eu compro, não é? Isso. Não é? E no depois modo bidirecional, que é... O que tu falaste agora da cocriação é para mim realmente aquilo que já acontece hoje, mas cada vez será mais uma certeza no futuro, que é, lá está, as marcas são comunidades cada vez mais. Não é? Portanto, trata-se de criar uma comunidade, trata-se de criar um ecossistema à sua volta, ou seja, o servir o mercado é realmente um servir que não é unidirecional, que é cada vez mais um servir bidirecional, que é eu queria aquilo que tu queres. Obviamente que o know-how está do meu lado, mas eu queria também aquilo que tu queres e, portanto, existir uma sinergia entre o mercado e aquilo que são as marcas e as suas comunidades e depois o próprio desenvolvimento do produto, o próprio R&D. E depois podes ver isto a estender-se muito rapidamente para os influencers ou celebridades, porque eles são uma marca e não estão a utilizar o poder da sua marca. No fundo, eles estão a vender isso para os Instagrams, para as redes sociais, porque eles não têm controle sobre a sua comunidade. E eles podem se tornar uma marca muito relevante através da inteligência artificial, com este tipo de interações e criações, por exemplo, de coleções mesmo de marcas. Neste momento existe 2 ou 3 grandes celebridades que têm a sua marca, mas acredito que vai estender muito rapidamente, porque eles já têm uma comunidade muito fiel. E este tipo de tecnologia certamente irá ajudar a alavancar o seu poder e a sua imagem, no fundo. Sem dúvida. Ou seja, tu dirias que estamos a assistir mais então para uma transição para decisões mais orientadas por dados, não é? Mas sendo que isto será mais uma evolução natural ou é de certa maneira uma disrupção total do modelo? Ou seja, o que é que tu no mercado vês, por exemplo, quando falas com um diretor criativo, sentes que ele de certa forma vê isto como uma ameaça, o que acho que se compreende e que é normal que assim aconteça, ou pelo contrário,
já começa a perceber que, na verdade, as marcas e a concorrência que utilizarem tecnologia como a da Fashable vão claramente estar bastante mais à frente num período de curto tempo. Como é que tu vês isto no mercado, naquilo que é a evolução desta componente criativa? Eu já passei, como nós começámos isto há cerca de 4 anos, já vimos diferentes comportamentos. O primeiro foi, isto é impossível, porque o diretor criativo quer ter o controle total e não vai aceitar. Depois vimos que, mesmo assim, eles vão ao Midjourney, vão a outras ferramentas, tentar outra, porque depois eles têm equipa, não é? E no fundo o processo deles é ir ao Pinterest, que é ir às redes sociais, terem ou outra fonte de dados. É multi-touchpoint, não é? Portanto, se nós, nesses múltiplos touchpoints, depois, na verdade, conseguimos centralizar isso, não é? Numa peça única, digamos assim, que nos permite ir buscar informação e feedback, aquilo que nós já fomos curando, não é? Nestes Isso. múltiplos touchpoints, isso é um ganho de escala muito significativo, não é? E é isso que nós mostramos, as equipas, em vez de irem a estes open source, que têm o seu valor e são muito bons, se estiverem num ambiente protegido, ficam mais salvaguardados. E o que nós vimos agora, ao longo do último ano, foi uma mudança de, ok, vamos explorar o que é que isto pode dar, isto em termos de plataforma, até já terem use cases específicos que eles querem investir. Okay? Isso, e nós temos exemplos de uns que querem muito na parte de design, a criação de moodboards a partir da análise de tendências e do moodboards começarem a criar as coleções, outros muito para a geração de conteúdo, para o e-commerce, para as redes sociais, e outros muito para a parte da comunicação entre as marcas e as fábricas, e aí o processo manual é brutal e este tipo de tecnologias vai ajudar a acelerar muito esse processo. Por isso, nós temos estes três verticais que depois temos, mediante a empresa, a maturidade, também depois o decisor, temos esse tipo de procura que não é uniforme, ou seja, uns vão mais para um lado, outros mais para o outro, por isso é isto. Mas já sabem o que é que querem. Por isso houve aí uma evolução muito, muito grande neste curto espaço de tempo. Orlando, deixa-me fazer uma pergunta. Tu falaste aí na questão do diretor criativo, porque tu sentes que são as pessoas das áreas criativas e a moda é uma atividade, não é? Que sabemos muito com base criativa, mas mesmo dentro dessa atividade criativa que é a moda, são as pessoas mais dedicadas às funções criativas que mais resistências colocam? Neste momento acho que não é. Foi no início, porque existe sempre o medo, e nós vimos isso, eu já vi isso desde o lançamento do computador, da internet, havia sempre o medo da indústria dos robôs, que sempre iria substituir empregos. A minha visão é muito mais otimista, é que traz-nos superpoderes e nós hoje nunca tivemos melhor do que há 20 anos atrás, por exemplo. Estamos sempre a melhorar em todos os sentidos, e por isso eu tenho uma visão muito positiva da tecnologia. E o que aconteceu nos diretores criativos e nos designers foi no início muito medo, o que existe também agora como engenheiros de software, mas adaptaram-se, vão-se adaptando e estão a ver que é mais uma ferramenta que os ajuda no dia-a-dia. Em vez de estar a desenhar um sketch para depois mostrar ao seu superior se gosta do sketch ou não, se mostrar uma imagem realista desse sketch, é muito mais fácil de passar a mensagem. À parte, eu dou aulas também de inteligência artificial agora na China e em Portugal. E um dos aspectos que eu tento transmitir sempre aos alunos é a parte visual consegue passar muito melhor a mensagem do que mero texto. E vocês, especialistas da área do marketing, sabem perfeitamente que uma imagem consegue transmitir muito mais. Exatamente. E se eles a ver que conseguem criar muito mais num curto espaço de tempo e também conseguem falhar muito mais depressa para depois corrigir e aí ter um catálogo muito mais alinhado com o que eles querem para aquela coleção. E o que eu tento mostrar sempre, tanto na parte de engenharia de software como na parte da indústria da moda, é eles verem a inteligência artificial como uma ferramenta que os vai ajudar bastante e a ser muito mais produtivos. Eu utilizo isso, as minhas equipas utilizam a inteligência artificial agora para código, conseguimos fazer muito mais
muito mais rápido, ver o que é que funciona, o que é que não funciona, e assim como o mero escrever um e-mail, um artigo, nós conseguimos, quando temos aquelas brancas e não temos a inspiração, ter este suporte para mim é único. Não sei se vocês também têm essa experiência, mas conseguimos fazer muito mais com o que temos. Essa questão das imagens que estavas a falar é interessante, porque nós, seres humanos, pensamos por imagens, não é? Tu mesmo quando estás a ler um livro, tu transformas e tentas imaginar aquilo que lá está. Portanto, acho que foi alguém, não sei se foi o Yuval Harari que disse mesmo isso, tu se contares uma história e se essa história for preenchida por imagens, o teu grau de comunicação é logo muito mais eficaz, porque sem dúvida, e agora acrescentando aí esta parte do filtro, da qualidade, da adequação que pode ter um acompanhamento por um software de inteligência artificial na criação da imagem, porque ao fim e ao cabo tu estás a criar a imagem e estás a contar essa história. Acho que sim, acho que é um facto. Mas notas também, já agora, força Marcos, não, é um assunto novo, quer dizer, não sei se queres ainda, pronto, que é esta questão, até aproveitando a tua experiência que tens nos dois lados, o que eu tenho lido é que a moda está a passar muito mais do desejo para o significado, não é? Portanto, já não vamos tanto à procura, o consumidor de moda já não vai tanto a desejar aquela peça ou outra, ele vai, acima de tudo, querer o significado, que depois pode ser cultural, pode ser de imagem, pode ser alguma coisa dessas. Fala-se no significado no bem-estar, que a marca, não sei se conhece, a Lululemon, digamos, o grande exemplo ultimamente dessa questão. Isso já chegou à prática ou ainda é uma projeção do que poderá acontecer com estas nova juventude que vai chegar à moda? Eu acho que ainda é muito uma projeção. O que eu tenho visto é que nesta fase específica, a indústria da moda nunca foi uma indústria fácil, e acho que tem a ver muito com os riscos que eles têm e que este tipo de tecnologia que pode resolver, ou seja, eles investem milhões em coleções que não sabem se vão ter sucesso. E neste momento estão a passar uma fase de transição que não está a ser fácil. Ou seja, eu, pela minha experiência, estou a ver uma camada de decisores que não são os decisores finais a quererem avançar, mas ao mesmo tempo estão sobrecarregados de trabalho porque as equipas reduziram, porque já não têm o mesmo budget, porque o dono da marca, ou o board, também ainda não tem esse entendimento que é preciso dar um salto em termos tecnológicos. E eu vejo esta indústria, eu vejo um bocado como a China há cerca de 20, 30 anos atrás, que estava muito a começar em termos de tecnologia, porque, para ser honesto, a indústria da moda, em termos de tecnologias, é muito baixo. Tem a parte de 3D, começou o 3D, mas tirando isso, tem uns ERPs, e o e-commerce e pouco mais. Mas eles podem dar um salto muito rápido utilizando este tipo de ferramentas, porque não são ferramentas que mudem totalmente a sua organização e podem começar a estar na onda de inteligência artificial muito rápido e não ter começado do zero. Faço-me entender, ou seja, como na China há 20 anos atrás, que em vez de começar tudo do zero, foi buscar tecnologia e agora é um dos líderes do mercado em quase todas as áreas em termos tecnológicos, porque investiram bastante nessa área. E acho que a indústria da moda, se vir, porque isto estamos aqui, e eu já falei isto esta semana, por acaso, com uma pessoa da indústria, estamos numa fase, ou pode fazer toda a diferença e a indústria dar o salto e ter muito sucesso e começar a ter margens, a começar a criar valor de uma forma que eles sempre sonharam, ou a indústria pode morrer. Okay? Estou a falar da indústria, entre aspas, estou a falar de fábricas, algumas marcas, porque vai ser aqui um ponto de mudança muito brusco agora,
e que a maior parte nunca esteve preparada, ou tem que se preparar muito rapidamente, ou vai perder o comboio. E o comboio já partiu há algum tempo. Orlando, Orlando, então nesse ponto, deixa-me só seguir aqui Não, no seguimento deste racional que é precisamente. Então, nesse aspecto, para quem nos ouve ou nos está a ver, na prática, se tu tivesses que dizer quais é que são 3 decisões que hoje passam a ser possíveis e que antes eram apenas guesswork, quais é que seriam essas 3 decisões? Neste momento é fácil, é a parte, eles conseguem muito mais rapidamente saber o que é uma tendência e não é um guess. Eles sabem exatamente com os dados que eles podem, que é importante para eles. Nós temos, por exemplo, podemos pôr agentes a fazer tracking de diferentes influenciadores. Que tipo de dados, quando falamos em tendências, o que é que vamos buscar dentro do seguimento que redes estamos a falar? sociais, Pinterest, outros data sources como aqueles que sempre utilizaram, a WGSN, Vogues, Business of Fashion, ou seja, nós conseguimos pôr agentes a fazer o tracking do que é que está a ser falado agora e começar a ver o que é um sinal de uma possível tendência, ou seja, em vez de eles daqui a 6 meses estarem a trabalhar na tendência, eles podem ver agora o que é o sinal dessa tendência. Esse é o primeiro passo. E depois, marcas, fábricas podem começar a ser muito mais proativos nesta criação de novas coleções e começar a perceber o que é que pode fazer sentido para eles e reduzir aí o risco, ok? E depois a ligação às fábricas, ou seja, neste momento eles têm uma ligação muito direta nas fábricas que conhecem, mas com este tipo de plataformas e com agentes eles conseguem fazer um sourcing ainda muito mais amplo. E este sourcing, e é engraçado porque a minha tese há 20 anos atrás foi a negociação entre agentes de inteligência artificial. E agora estou a começar a implementar isso para esta indústria, mas isso depois pode ser aplicado a outras indústrias. Imagina, o Marcos tem uma marca e consegue pôr um agente a começar a fazer o sourcing em termos internacionais de que fornecedor é que pode ser o melhor fornecedor para ele, e o agente representa o Marcos com todos os seus requisitos e começa a negociar com os diferentes agentes de outras fábricas que querem fornecer à marca do Marcos. E por isso, esta fase de criação e o primeiro sample e fechar um acordo também vai ser muito mais simplificado, porque depois, no fundo, vai ser... em vez de ser um para um, uma pessoa a ligar para uma fábrica, mandar um e-mail, pode ter até as fábricas podem ser proativas em mandar amostras, porque já sabem qual vai ser a tua coleção. Certo. E tu achas que isto nos traz aqui uma mudança de poder? Ou seja, achas que as marcas mais pequenas, na verdade, vão passar a poder competir de certa maneira com os grandes grupos, porque têm acesso à mesma inteligência, ou uma inteligência semelhante? Tu achas que isto pode ser algo que já é real ou ainda estamos longe disso? Não, eu acho que pode surgirem estas marcas totalmente, assim como estão a surgir startups que podem concorrer com as big techs, porque têm uma base tecnológica muito mais avançada, já com um avanço muito rápido, não têm legacy, isso é brutal para empresas de tecnologia, e é o mesmo para este tipo de fábricas. Imagina uma marca nova, sem legacy, sem o que os faz ser lentos, vai poder acelerar bastante. Não digo que vão agora só existir marcas novas, porque também metade vão morrer, como tudo. Eu faço muito a analogia como foi a parte da industrialização, quando começou a surgir as máquinas, os robôs. A parte manual ou a parte mais criativa não vai desaparecer, porque no fundo vai ser como se fosse um trabalho manual. Faz sentido a parte de mais manual, mais de criativo, mais de proximidade com o cliente, em que, como um antigo alfaiate, isso vai continuar a existir, mas vão existir muitas mais marcas. Por exemplo, eu vejo todos os influencers a serem uma marca, por exemplo. E com isso terem... Ou seja, mais nichos a serem explorados, na verdade, não é? Ou seja, cada vez mais nichos a aparecerem no mercado, e não falamos muitas vezes de escala do ponto de vista de volume, porque estamos a falar do nicho, mas de escala do ponto de vista da possibilidade de mais marcas com diferentes posicionamentos para diferentes públicos, com diferentes características e comportamentos, e que procuram coisas diferentes.
E vai existir na mesma o fast fashion, que vão produzir muitas quantidades para poder baixar o preço, mas também acredito que vai existir ainda muito mais fábricas preparadas para a produção de pequenas quantidades para esses nichos. Orlando, era isso que eu há bocado que eu queria chegar, que é, nós estamos a falar aqui muito de marcas, mas a realidade, nomeadamente aqui do Val do Ave, é centenas ou milhares de empresas têxteis, mas que trabalham para marcas, não é? Portanto, tu vês aí também a importância da IA ajudar esse tipo de indústria que não tem propriamente uma marca, por exemplo, aquilo que tu falaste, saber quais são as tendências com antecedência, toda esta questão, isso também é importante para estas marcas que façam o nosso tecido industrial aqui ou não? É total. Eu acho que é o que vai criar a diferença. Senão, é aquilo que estávamos a falar, podem morrer, porque o que vai existir, pelo menos a minha visão é que este tipo de fábricas têm que ser muito mais proativas. Vão ser elas a ver o que é que é tendência, a ver o que é que faz sentido para diferentes marcas e serem proativas a sugerir a produção deles e com isso conquistar novas marcas ou criar um maior compromisso com as marcas que já trabalham. Eu já vi há alguns anos atrás, numa pequena experiência que eu tive, que já existia várias fábricas a enviar coleções para a Zara e sem compromisso, para ver se conseguiam fechar o contrato com eles. E isso vai fazer mais sentido. A Shein é um exemplo clássico disso, porque no fundo a Shein não é uma marca. O que são as fábricas que põem lá os produtos, muito em 3D ainda, e acho que isso vai ser uma forma das fábricas sobreviverem e até criar um modelo de negócio totalmente diferente através daí. É, porque é impressionante, era aquilo que estavas a dizer e era aí que eu queria realmente chegar, que é cada vez mais, claro que a Zara tem os seus diretores criativos, tem os seus filtros, mas cada vez mais são os fornecedores, muitos deles aqui no norte de Portugal, que lhe, digamos, oferecem as coleções. Isso. E depois o que eu fiquei admirado aqui há uns tempos atrás é que o grau de aprovação é ridículo, mesmo de, sei lá, é de 1%, 1,5%, não é? E realmente, se houver essa vontade que tu dizer assim, deixa-me antecipar isto, até deixa-me antecipar não só as tendências do mercado, mas aquilo que é a tendência de decisão de um grupo como a Inditex, não é? Que é um grupo forte, e tu se calhar, e tu só com a AI consegues fazer isso. Porque tu, se faturas não sei quantos milhões e tens uma taxa de aprovação de 1%, tu se tiveres 2%, faturas o dobro com o mesmo trabalho, praticamente, não é? Exato, E aí, exato. só os agentes é que podem ajudar nisso, não é? Sem dúvida. Deixa-me só, Orlando, só pegar neste tema aqui do Pedro, força. só para dar aqui seguimento, porque pode enquadrar, e eu acho que aqui podemos fazer o 2 em 1, que é até que ponto é que isto que o Pedro estava aqui a partilhar não nos pode levar, de certa maneira, a uma homogeneização da moda. Ou seja, apesar de cada um localmente utilizar a sua ferramenta e cada um fazer a sua curadoria, corremos o risco de efetivamente isto poder acontecer, ou seja, estas diferentes empresas terem outputs semelhantes. Como é que tu vês isto? Eu vejo totalmente ao contrário. Porque primeiro tem a parte do DNA da marca, ok? Que isso irá manter-se com pequenas evoluções que fazem parte. E depois também existe muita parte do que é o teu input, ok? Porque o input para uma marca como a Zara é totalmente diferente para uma marca como a Gucci, ok? E isso são os teus data sources que tu dizes, ok, eu quero seguir este influenciador, quero seguir este concorrente, quero seguir esta empresa, porque a parte de insight é bastante interessante. Isso vai ser totalmente diferente entre eles e ainda é, ok? A diferença é que em vez de ser uma pessoa manualmente a ir lá a ler o relatório, tens agentes que fazem isso muito em termos de escala. E depois também tens a parte do consumidor, que é o que eu acho que ainda vai criar mais a diferença aí, porque nós como consumidores gostamos de marcas, temos o nosso estilo que identificamos com 2, 3, 4 marcas e vamos começar também a dar o nosso input. E é isso que eu acho que nunca será, as marcas nunca irão ter coleções muito semelhantes,
Claro que existe a parte da concorrência, mas não estamos a falar daí, ok? Desse aspecto. Mas nós, como consumidores, também vamos influenciar o que é que nós queremos para aquela marca como coleção. E por isso não acredito de todo que irá ser uniforme, pelo contrário, irão surgir mais diferenças entre elas. E neste caso, então, para alguém que nos está a ver ouvir, vai pensar, ok, eu quero saber mais sobre a Fashable, quero perceber como é que eu altero, inclusive, é que eu governance a minha empresa na forma como nós criamos. Qual é que tu achas que deveriam ser? Se tivesses que definir isto em 2, 3 passos, ou qual é que seria o primeiro use case, o primeiro caso de use que eles deveriam implementar já hoje? Já hoje, de uma forma muito simples, é parte da análise de tendências e design. Esse é um quick win para todos. Depois, estando preparados, e nós temos, a nossa plataforma permite, nem precisam de fazer integrações, fazem sign-in. Nós, é como somos a nossa plataforma é muito enterprise, ou seja, não temos a plataforma aberta para pequenos designers, para pequenas marcas, porque nós temos muita ligação com a Microsoft e muito do nosso negócio vem da Microsoft, e por isso é muito enterprise. Nós fazemos o setup dos modelos e do ambiente para essas fábricas, e o nosso primeiro passo, claro, depende das prioridades da marca, mas é muito pela parte da análise de tendências e parte criativa. Depois, outro quick win é a parte de geração de conteúdo, porque eles conseguem ter muito mais conteúdo para as redes sociais, para as páginas, em vez de ter uma modelo loira para todo mundo, podem criar para diferentes regiões e com vídeos, ou seja, conseguem ter muito mais conteúdo e daí conseguir converter mais. Um use case que nós mostramos agora em Las Vegas, em março, com um parceiro e com a Microsoft, foi com uma selfie, tu és a persona, mas não te vende só o item que estavas a ver, vende-te o outfit completo. Ou seja, em vez de tentarem-te vender aquilo que estavas à procura, podem-te vender o outfit completo, porque é toda essa marca. Okay? E isso ajuda também a parte de conversão das marcas. E depois a última parte, que é mais complexa, que é a parte de criação de tech pack e bill of materials e ligação às fábricas. Aí já ajuda, a parte atual sem integrações já ajuda bastante, mas depois, se quiserem ligar aos PLMs e outros sistemas, aí já têm que estarem mais preparados e terem esse tipo de sistemas, que nem todas as marcas têm, nem todas as fábricas têm. E eu, se calhar, até queria precisamente pegar neste último ponto, que é, tu disseste então agora, quais é que seriam estes 3 passos, que é, olhando numa ótica end-to-end, não é? Como é que, na verdade, alguém poderia pensar, redesenhar este ciclo da ideia até ter o produto na loja? Como é que isto poderia ser reimaginado à luz daquilo que hoje é a tecnologia que nós temos no mercado? Vamos imaginar que tu tens uma marca. Marcos é a tua marca, ok? O que é que acontecia agora? Tu tinhas umas ideias, mandavas muito rapidamente para umas fábricas para teres o sample, vias o que é que gostavas, o que é que não gostavas e mandavas produzir para poder vender. Agora podes fazer totalmente diferente. Podes criar muito mais. Vamos imaginar que a tua marca era de desporto, consegues criar umas jerseys, uns calções, uns sneakers super realistas, que ao olho humano não consegues distinguir, e consegues fazer, por exemplo, uma campanha de pré-lançamento. E tu, como uma marca nova, consegues já medir o que é que vai ter sucesso ou não na tua marca. E daí começar em paralelo a criar a relação com as fábricas e os samples. Ou seja, em vez de começares a fazer um investimento brutal para teres uma coleção, tu, sem esse investimento, já consegues fazer essa medida. E tu, como uma marca nova, tens já esse ganho. Agora imagina as marcas já existentes. E é isso que acredito que possa mudar completamente o que existe, o status quo desta indústria. E trazer ganhos de escala muito significativos, não é? Ou seja, aqui é algo relevante. Tu nos próximos anos, como é que tu vês esta questão, então, e o impacto daquilo que é nestas diferentes equipas criativas? Ou seja, desde o designer a outros, como é que tu vês este equilíbrio, se é que tem de existir um equilíbrio, obviamente,
nos próximos anos? Como é que tu vês estas equipas criativas a evoluírem com aquilo que é um contexto que vai ser cada vez mais exigente, muito mais competitivo e que vai obrigar a que realmente até a própria trajetória profissional de alguém que está numa equipa criativa tenha quase que ser redesenhada, ou seja, a pessoa tem que ter uma capacidade de adaptação ainda maior e cada vez mais exigente, cada vez mais maleável e flexível àquilo que vão ser os próximos anos nesta indústria, porque falamos de algo que efetivamente pode trazer bastante disrupção e, portanto, temos provavelmente aqui um desafio para estas equipas criativas. Como é que tu vês isto ao longo dos próximos anos? Eu acho que posso estar enganado, mas depois do primeiro impacto de, ok, isto não quero isto porque isto vai desvirtuar a parte criativa, eu acho que eles vão ficar viciados neste tipo de tecnologia. É um pouco como nós utilizar o GPT ou o Copilot para rever os e-mails, preparar uma introdução. Nós já não vivemos sem isso. Eu já não vivo sem inteligência artificial há cerca de 5 anos. E torna-se algo que tu precisas, porque aquela minutos de inspiração, do que é que, okay, o que é que eu posso começar a escrever, ajuda, esse processo vai acelerar bastante e eu acho que vai fazer parte do processo natural, ou seja, não vai haver uma mudança muito grande das equipas, eles vão adotar isso como uma ferramenta, naturalmente como adotaram outras ferramentas como a Adobe Illustrator e outros, que já faz parte do dia-a-dia, e esta é uma ferramenta que ainda vai trazer ainda mais, e eu adoro esta palavra na inteligência artificial, que é o superpoder. Ou seja, conseguem criar muito mais num curto espaço de tempo. E por isso eu não acredito que exista uma mudança brutal. Claro que vai haver adaptações de equipas, que isso sempre faz parte, mas eles vão utilizar isto como uma ferramenta naturalmente, e isso vai fazer parte do dia-a-dia destas marcas. Tu consegues neste momento já ter dados, imagina, onde possamos dizer, olha, o processo criativo, por ter sido feito desta forma, neste contexto, trouxe maior impacto nas vendas, consegues fazer esta medição end-to-end, ou seja, por exemplo, stock, por exemplo, aquilo que o Pedro também falava há pouco, conseguimos já ter assim números concretos para quem nos vê, ou seja, de impacto já real no negócio? Não, porque é parte do tempo, não é? Ainda não temos esses dados de venda. O que nós conseguimos medir é o tempo que era utilizado anteriormente na parte da criação, em que na altura eram meses e agora são semanas. Aí, na parte de criação, por exemplo, de imagens para as redes sociais e para o PDP do e-commerce, era preciso agendar com o fotógrafo, agendar o sítio, agendar com os modelos, preparar tudo, e agora num dia tens isso, e nós ainda por cima temos um estúdio, temos um guideline, para seguir o guideline da marca, e o agente cria todas as imagens que tu precisas para cada produto, para cada SKU, ou seja, aí poupas um tempo brutal e até mesmo investimento. Ou seja, é esse tipo de medidas que nós conseguimos ter agora, esse KPIs que nós conseguimos ter agora, até conforme o Pedro há pouco falou, na parte de sustentabilidade. Ou seja, em vez de pedir uma sample para todos os desenhos que tu faças, que vêm de diferentes fábricas, o tempo que demora, nós já temos alguns KPIs que mostram que é possível ser sustentável também com a inteligência artificial para a indústria da moda. E depois outra falácia que existe bastante, que é a inteligência artificial consome bastante energia. Nós temos um dashboard, nós utilizamos, como eu disse no início, a layer de machine learning da Microsoft. E nós temos um dashboard do nosso consumo. O nosso consumo é muito irrisório para o que existe atualmente. Eu acho que mandei isso para a Vogue, mas eles não gostaram muito, que foi uma t-shirt consome, vamos imaginar, 30 kg de CO2. Nós conseguimos fazer em 0.1. É assim um número totalmente brutal. Um vestido é 60, nós conseguimos em 2. E nós utilizamos isso com muito a métrica do que existe atualmente, com o 3D e com a inteligência artificial. O 3D já ajudou bastante.
Só que o problema do 3D era preciso muito tempo e um especialista para trabalhar em 3D, mas já conseguia reduzir brutalmente. A vantagem da inteligência artificial no turno precisa ser especialista para trabalhar com inteligência artificial. E esse é um ganho brutal que as marcas vão ter e que nós também queremos mostrar também com estes KPIs e com estes dashboards que nós conseguimos publicar e mostrar que tem impacto real e não é o consumo brutal que para o treino e para o fine-tune dos modelos que toda a gente tem medo e que agora vai consumir toda a água e toda a energia. Claro que existe, porque a necessidade é muito maior, mas não são os modelos e o treino do modelo, principalmente para estas indústrias. Claro, agora estamos a falar de tecnologias mais genéricas. Nós, como fizemos a especialização nesta indústria, não precisa de tanto consumo. Orlando, e estava-te a ouvir e estava aqui a pensar que ao mesmo tempo que estavas a dizer isso, realmente hoje fala-se muito na questão da dopamina, não é? Na questão da pressão que se tem numa série de atividades, eu ia dizer, não só nas organizações, mas na sociedade em geral. E a moda já por si só era uma indústria muito dopaminada, né, digamos, entre aspas, este dopaminado. E depois falaste em uma coisa que é o Instagram. Eu acho que a digitalização ainda trouxe uma carga muito maior, não é? Portanto, uma carga muito mais forte. E eu estava-te a ouvir, e daí esta questão, que é, então finalmente nós encontramos uma tecnologia que, além de tudo que tu referiste, e no caso estavas a dar até, estavas a falar na questão do fotógrafo, eu tenho que ter o fotógrafo, tenho que ter o modelo, tenho que ter, portanto, aumenta a dose de dopamina, aumenta. Tu achas que a IA, uma das coisas, a IA aplicada à moda, não é? Concretamente, uma das coisas que pode trazer é uma maior tranquilidade, uma decisão mais ponderada, precisamente porque há uma série de processos que tinham este estímulo na produção de dopamina, e nós sabemos que isso é sempre acompanhado, neste caso uma coisa técnica, mas com o cortisol que aumenta o stress. A IA pode ser uma forma na moda, se calhar não só na moda, mas na moda concretamente, de baixar esses níveis de dopamina e de stress? Pode, por um lado, mas não por outro. Porque depois a quantidade gerada é tão brutal que as pessoas podem perder a noção, porque é uma das coisas que eu falo aos meus alunos, a quantidade não significa qualidade. Nós podemos ter muito mais quantidade de novas peças, de novas sugestões, mas temos que ter um limite. E é isso, o risco é passar de um status que era tudo muito lento, demorava tudo a ser marcado, havia muitas restrições, muitas constraints. Agora libertamos disso, mas nós próprios, como seres humanos, vamos criar mais. Faz sentido? E isso eu acredito que vai continuar continuar a haver stress, vai continuar a haver o desafio do mercado e a entrada do mercado e conquistar mercado. Vai trazer esse stress e com isso as pessoas vão querer criar mais, melhor e podem correr o risco de o que pouparam do lado trazer para agora para esta tecnologia, e esse é o que tem que ter cuidado, mas acredito que a necessidade, e isto faz parte muito do ser humano, a procura de querer ser o melhor, fazer mais, testar mais, este tipo de tecnologia vai alavancar também isso. E por isso, o que poupam de um lado com stress, coisas que não dependem deles, eles podem trazer para aqui, como conseguem criar mais, depois ficam frustrados porque depois não têm o resultado que queriam muito mais rápido. E esse é o risco que se corre também com este tipo de tecnologias, para esse tipo de indústrias, que não depende só da marca. Depois existem fatores externos que continuam a existir, e o mercado continua a ser o mercado, os clientes continuam a ser os clientes. Certo. Tá, eu se calhar então para concluir, era só questionar mesmo, ou seja, o que é que tu achas que no mercado vai diferenciar quem vai liderar esta nova era versus aqueles que vão ficar para trás? O que é que tu achas que de facto então vai separar
estas marcas, umas que vão ficar, não é? E outras que, pelo contrário, se calhar vão até prosperar e a uma velocidade diferente. Primeiro é a adoção deste tipo de ferramentas nos seus processos. E depois, para mim, que vai ser fundamental para as marcas ganhadoras, vão ser aquelas que vão conseguir co-criar com o seu cliente. Ou seja, aquelas marcas que vão trazer o cliente mais para a personalização, mais para a criação de conteúdo, ver o seu avatar, o seu fashion persona, utilizar diferentes tipos de roupa. Para mim são essas empresas ou essas marcas que irão ter sucesso. Umas que é adoção e outras que para mim vão ser o caso de maior sucesso, vão ser essas que vão conseguir co-criar com os seus próprios clientes. E confias no aparecimento de marcas novas? Total. Foi um pouco como eu disse, por exemplo, os primeiros que para mim faz todo sentido são os influenciadores, as personalidades, começarem a ser eles uma marca, porque para mim não faz sentido nenhum não serem até hoje, e a partir daí essas para mim vão ser as primeiras marcas e depois as marcas mais emergentes que vão surgir bastante no gaming, aquelas equipas de gaming vão começar a ser marcas bastante poderosas também, mas estas que nós conhecemos, que são flagships, vão continuar. Não estou a ver elas a desaparecerem. Estou a ver a surgirem novas Lululemon, novas On, como as que surgiram. Eu faço um bocado a analogia com a indústria de carros. As marcas mantêm-se, mas as novas, como a Tesla, como as novas chinesas, estão a explodir. Certo. Muito bem. Boa. Da minha Eu creio que chegamos a vocês. Fez sentido. Acho que chegamos aqui ao fim, então, aqui do nosso podcast. Orlando, muito obrigado pela tua disponibilidade e por nos trazeres a visão daquilo que é o impacto desta tecnologia na moda, em particular, e daquilo que, no fundo, já está a acontecer e vai acontecer nos próximos anos. Acho que foi uma visão bastante esclarecedora. Espero também em eye-opener, eventualmente, para algumas pessoas que até desta indústria nos forem também consumir este conteúdo. E, portanto, diferentes perspectivas de como é que o mercado vai evoluir. Portanto, acho que foi muito interessante. Obrigado pelo valor que trouxeste. E é isso. Portanto, acho que chegamos ao fim. Ok? Para quem nos está a ver ou ouvir, já sabe que nos pode seguir no nosso canal YouTube, subscrever o nosso canal, seguir também o nosso canal no LinkedIn. E até breve. Até breve. Obrigado. Abraço. Decoding